Queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, uma palestra através da minha pessoa, Edson Godinho. Esta palestra será proferida hoje no CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Rua dos Inválidos, 182, Centro, Rio de Janeiro. E o nosso assunto hoje, antes de nós entrarmos no assunto, por assim dizer, vamos fazer aqui uma propaganda, do 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, agora em 2018, sobre o tema é 150 anos do livro de A Gênese, nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. As inscrições podem ser feitas através da recepção na livraria do CERJ, na Rua dos Inválidos 182, Centro, Rio de Janeiro, ou através do site www.cerj.org.br. O nosso tema de hoje é oração em família e evangelho no lar. Uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. É como se nós estivéssemos na nossa casa, no nosso lar, e não fizéssemos a faxina quase que semanalmente, no mínimo, Mas se nós deixarmos a nossa casa sem fazer faxina por um período, digamos, vamos exagerar, 2 meses, podemos imaginar como ficará a nossa casa. Ainda mais quando ela tem o casal e mais 2, 3 filhos, Da mesma forma, é uma casa, uma família ou um lar sem oração. Nós ficamos sujeitos a várias irradiações e influenciações negativas. Aqui eu fiz duas figuras aqui, dois quadros da família do ano 70 e da família dos anos 2000. Notem que a família dos anos 50, já na minha época, lá do século 20, na década de 50, que eu já estou com meus mais de 70, é uma família mais centralizada, olha ali, todo mundo de terninho. Na época nós tínhamos a roupa da missa, Todos ali de paletó e gravata. Então, todo domingo, a família, por assim dizer, quase na sua maioria, iam todos à igreja assistir missa. Mas já na família dos anos 2000, mais descontração, mais descontraído, cada um na sua religião, cada um no seu esquema, há uma mudança. Mas nada impede da oração em família e do evangelho no lar. Aí vamos falar sobre a prece. Aí vem aquela pergunta: sabemos orar? Como orar? Afinal, a prece deve ser feita antes de dormir, deve possuir belas palavras, precisa-se de estar de joelhos e mãos juntas? Quantas e quantas vezes somos indagados por outros sobre questões semelhantes a estas? Afinal, no Espiritismo, existe um jeito certo de orar? É uma boa pergunta, Vamos responder. A dinâmica da prece. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Então não adianta você chegar lá e está no desespero e começa a rezar. É com muita fé, fervor e sinceridade. Condições gerais da prece, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 4. Antes de orar, se te lembrar que possuis algo contra alguém, perdoa primeiro, porque a prece não pode ser agradável a Deus se não partir de um coração contrário a todo sentimento contrário à caridade. Então é muito importante essa orientação que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 4, reconciliação com seus adversários. E a prece é uma arma maravilhosa que, através de Deus, através de Jesus, dos espíritos superiores, nós conseguimos, muitas vezes, entrar em contato com os nossos adversários encarnados e desencarnados através da prece. A prece é a união entre o homem e Deus, através dos seus pensamentos e sentimentos. É através da prece que o ser humano se liga a Deus.
e mantém-se durante o seu dia em comunhão vibracional com o plano superior divino. Ela fortalece aquele que a proclama e gera auxílio vibracional a todo o ambiente à sua volta, causando enorme bem-estar e equilíbrio. Então, quando você faz as suas preces diárias, ao levantar, ao deitar, no seu ambiente de trabalho, você está causando um enorme bem-estar e equilíbrio, inclusive em torno de ti. Tá? É através da prece que nós ficamos ligados, né, ao plano superior e ficamos mais sensíveis às suas intuições de amparo e amor. Quantas situações infelizes ou tomadas de decisões poderíamos ter feito de forma mais equilibrada se vivêssemos em prece? A alma equilibrada tem mais chance de agir pelo caminho do bem e o equilíbrio se estabelece com a prática de oração. Por isso, na dúvida ou nos anseios de toda espécie, ore e confie. Então, não vamos fazer preces precipitadas para pedir soluções imediatas. É orar e confiar, porque é através da prece que nos ligamos aos planos superiores. Aí, a partir do momento que nós estamos entrando em contato pela sintonia da prece com os planos superiores, obviamente ficamos mais sensíveis às intuições de amparo e amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o tema é pedir e obtereis. Ali nós temos qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece e preces inteligíveis. Eu sempre, nos meus estudos, tanto nos estudos que eu pratico lá no CERJ, quanto nas palestras que eu sempre recomendo, a minha recomendação principal é que nós estejamos sempre a par dos estudos da doutrina espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros básicos da doutrina, no capítulo 27, é tão importante a prece que Kardec, através dos Espíritos, criou um capítulo só para falar da qualidade, da eficácia e da ação da prece. E preces inteligíveis. Não é aquelas preces que você faz parecendo um poema ou um pedido ou uma palestra. Aquela prece que não tem mais, às vezes, muitas das vezes, não tem nem sentido. Prece inteligível, a prece que você tem que fazer a Deus é uma prece sincera, curta. O Pai Nosso, por exemplo, é uma prece curta, mas muito objetiva. Ave Maria é outra prece pequenina, mas também muito objetiva. E aí, no mesmo capítulo 27, vem a da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nesse particular, meus irmãos, tanto a prece para os encarnados como para os desencarnados era importante demais. No tocante aos desencarnados, eles recebem. E eu tenho testemunha, sou testemunha, por assim dizer, nas mesas mediúnicas, quando os nossos irmãos desencarnados, através da psicofonia ou da psicografia, falam da maravilha, da eficácia que as preces, quando feitas para eles, junto aos espíritos superiores, como fazem bem a eles. É muito positivo, ok? E a prece também. E a eficácia da prece está inserido nesse capítulo instruções dos espíritos superiores, maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. Toda vez que nós oramos, que a gente faz a nossa prece, com sinceridade, vem uma irradiação muito positiva em torno de nós. Porque quando você chama Jesus para perto de si, meus irmãos, está chamando o amor, a paz, aquela paz interior e aquela falange de espíritos superiores. Realmente, a prece nos fortalece
internamente e externamente, e todos aqueles que estão em torno de nós. Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, ele fala: Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, antes que a gente vai, quando nós já preparamos nossa prece para pedir coisas nossas, né, particulares, íntimas ao Pai, a Jesus, Ele, Pai, Ele, Jesus, os mentores já sabem de antemão o que a nossa necessidade. Ainda não precisa fazer aquele discurso, muitas vezes aquela ladainha, né? Eu sempre comento aqui da prece que uma vez um irmão, um amigo meu, ele é até diretor-presidente de uma casa espírita aqui no Rio de Janeiro, capital, que há uns 40 anos atrás ele estava com uma situação difícil em casa, né? Com a esposa na UTI, a filha na maternidade para ter neném, o genro a trabalho, viajando a trabalho, e ele sozinho em casa, desesperado. Sabe qual foi a prece, meus irmãos, que ele fez? Socorro, meu Deus, e foi atendido. E ele conta, ele continuando, disse que depois assim, de mais ou menos passado 1 hora, tocou a campainha lá do apartamento, ele foi abrir a porta, era a irmã dele que chegava de São Paulo, de surpresa, falando: irmão, vim te fazer uma visita de surpresa. E ele então respondeu: graças a Deus, minha irmã, vai para a maternidade cuidar da tua sobrinha, que vai ter neném, que eu vou ao hospital cuidar da minha esposa na UTI. É o valor e a eficácia da prece. No capítulo 28, para aqueles que têm dificuldade de prece, nós temos uma coletânea de preces espíritas. No capítulo 27, a eficácia e a qualidade da prece. E no capítulo 28, nós temos ali uma coletânea de preces para todos os momentos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E, evidentemente, nós temos uma ferramenta maravilhosa que é o Evangelho no Lar. O CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, junto com a FEB, Federação Espírita Brasileira, está em plantão tira dúvidas e permanente, o Evangelho no Lar e no coração. Tá? Lembrando que o primeiro Evangelho no Lar não foi criação do Espiritismo ou desta ou daquela religião. O primeiro Evangelho do Lar aconteceu na casa de Simão Pedro há mais de 2018 anos atrás, quando Jesus, percebendo que seus apóstolos discutiam futilidades, ele deixou que se acalmassem, chamou para próximo de si, abriu a Torá, as Escrituras Sagradas, fez a leitura e a interpretação, surgindo aí então o primeiro Evangelho no Lar. O Espiritismo, como as demais religiões, apenas segue o exemplo do nosso Mestre Jesus. E tem uma fundamentação doutrinária. Vários espíritos de escola se manifestaram sobre a validade e conveniência da reunião em torno do Evangelho no Lar, e dentre eles, meus irmãos, podemos citar André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e muitos outros. Se a gente fosse contar aqui, nós falaríamos aí, acho que centenas de nomes, né? E fora aquelas mensagens que chegam nas mesas mediúnicas, através da psicofonia e da psicografia. Bom, Evangelho no Lar, roteiro. Como fazer? As pessoas me perguntam, já que eu pratico o Evangelho no Lar aqui em casa, pratico o Evangelho no Lar no CERJ e faço palestras e campanha do Evangelho no Lar na capital do Rio de Janeiro e no interior. E se porventura algum centro espírita precisar da minha colaboração, por gentileza, é só mandar e-mail para
evangelionolar.rj@gmail.com. Aos meus cuidados, Edson. Nós então iremos programar uma visita à Casa Espírita para fazer a palestra do Evangelho no Lar e no Coração, ok? Muito bem. Então, o que acontece? O roteiro, como fazer? Muitas pessoas ficam na dúvida. Então, eu fiz aqui um roteiro básico. Como fazer? Dia e horário. Escolher um dia e horário na semana em que todos possam estarem juntos. Vai de segunda a segunda, pode ser de manhã, de tarde, de noite, a hora que for necessário. Não tem assim... Mas por que é importante escolher um dia e horário? Porque a partir do momento que você, meu irmão, você, minha irmã, escolher aquele horário, a espiritualidade maior indicará para aquele horário, para a tua casa, uma equipe de mentores para darem assessoria, para darem proteção ao teu lar, ok? Local. Na sala, preferencialmente, mas você pode fazer em outros lugares. Há caso, por exemplo, de testemunhas que eu já ouvi, de uma irmã que ela fazia o Evangelho no Lar dentro do banheiro, porque a casa ninguém queria fazer, era aquela bagunça e aquela barulheira. Mas ela fez por algumas semanas, 1 mês, 2 meses no banheiro, depois ela passou para o quarto, a família já foi se aquietando e após algum tempo fazia na sala, com a participação de todos os familiares. Isso é o efeito Evangelho no Lar. Tem uma amiga minha que quando ela fazia o Evangelho, o irmão saía, entrava no quarto e tocava em alto som aquelas músicas de funk. E a mãe neutra na cozinha. E ela, às vezes, fazia o Evangelho chorando. Até que, passado 1 mês mais ou menos, ela, olhando aqui, no silêncio na hora do Evangelho, olhou para o lado, viu o irmão quieto na sala e perguntou: meu irmão, o que você está fazendo? Ah, quero ver esse barato aí do Evangelho. Como é que é? Ela convidou, ele sentou-se à mesa, a mãe, vendo esse gesto, também sentou-se, e ali foi praticado o Evangelho continuamente. Então, dar tempo ao tempo. Então, na sala preferencialmente. A duração. Todo mundo também pergunta. Aí eu digo assim, é mais ou menos 30 minutos. Se você estiver sozinho ou sozinha, você vai fazer em 10 minutos, não sei, 8, 10. Se estiver com a família, dependendo do número de pessoas que queiram falar sobre o Evangelho, pode ser de mais ou menos 30 minutos. Fica a critério, ok? Não existe um regulamento, né? A coordenação é critério, né? Pode ser o pai, a mãe, um filho, um parente, a avó, o avô, enfim. Ou um amigo que esteja em visita ao lar naquele horário, né? E participantes é a família. Mas não é só a família, porque de repente naquele dia pode chegar lá pessoas, amigos ou parentes que não estão sabendo que o Evangelho é naquele horário, é naquele dia. Então cabe à família convidá-los. Caso eles não queiram participar, você, meu irmão, você, minha irmã, diz assim, olha, então nós temos que fazer o nosso Evangelho, então vamos fazer primeiro o Evangelho e depois vamos, enfim, participar e vamos conversar e tudo mais. Mas geralmente as pessoas, quando são convidadas para um culto do lar, geralmente aceitam. O livro básico é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? É um livro das obras básicas de Kardec. Este livro, você, meu irmão, minha irmã, vai encontrar em livrarias espíritas ou no centro espírita, ou se você quiser baixar, entra na internet, entra no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, e você pode baixar pelo PDF. Depois, se você quiser imprimir, se quiser salvar, enfim, mas você pode comprar numa livraria espírita ou no centro espírita. E livros auxiliares, nós temos o Pão Nosso, Jesus no Lar, Fonte Viva,
Agenda Cristã e outros livros, ok? E também recomendamos a incentivar a participação das crianças com livros apropriados para a idade. Então, um livro assim mais que a turma pequena, né, os pequeninos gostam, é a Turma da Mônica, Meu Pequeno Evangelho, ensinamentos de amor em forma divertida, ok? O livro básico, conforme eu já tinha comentado, é o Evangelho segundo o Espiritismo, leitura em sequência, desde a introdução até o último capítulo, comentários breves sobre o que foi lido. Essa leitura pode ser pequenos trechos ou itens, de acordo, né? E comentário breve sobre o que foi lido, tanto no livro básico quanto nos livros auxiliares. Sem discussão. O Evangelho lá não é para discutir, é para conhecimento. Tiver alguma dúvida, leve a tua casa espírita e faça as perguntas. Roteiro para a reunião. Prece inicial, lida ou espontânea. Fica a critério. Caso você no momento não esteja inspirado, leia, faça o Pai Nosso, Ave Maria, a prece de Cáritas, a prece de Francisco de Assis, enfim, uma prece que te agrade. Fica a critério, tá? Leitura de um livro auxiliar, que eu já falei, pode ser o Pão Nosso, né? Fonte Viva, Jesus no Lar, Agenda Cristã, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna, enfim. Aí você também lê em sequência, ok? Por que em sequência? Para evitar, abre ao acaso, olha, essa mensagem que é para mim, é para ti, é para ti. Então, abre em sequência, que aí a mensagem é para todos. Depois vem vibrações e irradiações. As irradiações terão que ser feitas pelos familiares, encarnados, desencarnados, a parentela, amigos e nos trabalhos diversos, tanto encarnados quanto desencarnados. E nesse momento é que você realmente faz um pedido para a tua casa, faz um pedido para os vizinhos, do prédio, da rua, entendeu? É nesse momento que você faz a tua prece para o teu adversário, se é que você tenha, encarnado ou desencarnado, tem um ambiente de trabalho de grupo de estudos, o teu centro espírita ou templo religioso, enfim. E depois a prece de encerramento, que também deve ser espontânea ou lida, tanto faz, ok? E aqui vem o roteiro rápido. Prece inicial, leitura de um livro auxiliar, leitura de um livro básico, irradiações e prece final, ok? Aí vem aqui, não. Toalha branca na mesa? Não precisa. Flores? Não precisa. Velas? Não. Luzes coloridas? A luz normal. Luz normal. Eu quero botar uma luz verde, uma luz vermelha, não precisa. A luz normal. Fotos, santinhos, imagens? Não precisa. O que pode ser feito? Água fluidificada? Sim, a critério. Música instrumental, espírita? Sim, a critério. Ler em voz alta? Isso sim. E sozinho? Sim. Se você estiver sozinho, não tem problema não, pode fazer. Ler em voz alta, que o Evangelho tem a mesma finalidade, a mesma utilidade, né? E a mesma validade. Detalhe muito importante, meus irmãos. Não transformar o Evangelho no lar em sessão mediúnica. O lar não é um centro espírita. Se porventura vocês, participantes do Evangelho, sejam todos espíritas e alguns médiuns, ou sensitivos, ou videntes, evitem de transformar o Evangelho no lar em sessão mediúnica. Na dúvida, escreve um papelzinho, leva para o centro espírita, conversa lá com o diretor da casa, um coordenador, enfim, e tira as dúvidas, ok? Nós aqui no CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na Rua dos Inválidos, 182 Centro, todas as terceiras quintas-feiras do mês, após o término dos passes, nós
praticamos o Evangelho no Lar ao vivo. Eu e mais 3 colegas, trabalhadores ou público que queira participar, fazemos e praticamos o Evangelho. A finalidade do Evangelho no Lar, meus irmãos, auxiliar a família a enfrentar e superar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo a fé e a esperança através da oração e vigilância. Fazer o culto no lar é abrir as portas para o Cristo e seus mensageiros. Então, quando você pratica o Evangelho, você disponibiliza o teu lar em todos os sentidos, em todas as peças, os compartimentos da casa, para Cristo e seus mensageiros. É uma limpeza espiritual que tu faz no teu lar. Emmanuel nos fala, se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Palavras de Emmanuel. E a nossa querida Sheila nos dá essa frase, em casa começa nossa missão no mundo. Porque é ali, dentro de casa, que nós convivemos com afetos e desafetos. É o momento da reconciliação. E os livros espíritas, tanto nas obras básicas, principalmente nas obras subsidiárias, nos fala e nos narra eventos sobre a convivência no lar. Emmanuel, no livro Leis da Vida, Leis do Amor, na página 25, 26 e 40, ele nos fala, reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empecilhos trazidos por nós próprios nas existências passadas. Está em Leis da Vida, no livro Leis de Amor, pelo Espírito Emmanuel, ok? Psicografado pelo nosso querido Chico. Está na página 25, 26 e na página 40. Continuando sobre Emmanuel, devemos revestir-nos de paciência e amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. É ali que você, então, aprende a ter paciência, amor e compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade. E, evidentemente, nós sabemos que o lar é a nossa primeira escola. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Está no Emmanuel, também nas Leis de Amor, na página 25. Tá? E o que fazer para ter paz na família? Toda vez que eu faço atendimento fraterno, de modo geral, os trabalhadores de uma casa espírita, a recomendação é essa. Primeiro, amor. Respeito, segundo, Diálogo. E religião. E o que é o Evangelho no Lar? É uma pergunta que se faz, É uma reunião familiar constituída de preces, leituras evangélicas e comentários edificantes, com base nos ensinamentos de Jesus. Saneamento espiritual, meus irmãos. A casa que faz o Evangelho no lar ao mês já tem uma luz pequenina envolta com uma cúpula brilhante. E a casa que faz o Evangelho há 10 anos tem uma luz enorme, pois cada vez aumentam mais os clarões espirituais. Aí temos essa mensagem de Joana de Ângelo, Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Já foi falado isso anteriormente. Quando o lar se converte em santuário,
O crime se recolhe ao museu e quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Então, meus irmãos, olha só esse segundo tema aí. Quando você faz o teu Evangelho no teu lar, você atinge indiretamente todos os teus vizinhos do prédio, da rua. Toda a rua recebe benefício da comunhão com o alto. Então, se de repente você tem um vizinho lá que não está de bem com você, de repente você reconquista esse vizinho, esta vizinha, através do Evangelho no lar, da oração e da prece. E se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão de família, todo o edifício, já foi repetido, se beneficia com a lâmpada ignorada acesa na ventania. Então, já tinha repetido aqui, e se alguém, num edifício de apartamentos, no meu caso eu moro aqui num apartamento, aqui num prédio, no 8º andar. Então, eu sempre faço prece aos meus vizinhos, a todo o prédio. Não te afaste da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando e fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas. As diretrizes do Mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para inevitáveis deveres que não possa adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.